Como eu posso descrever o que aconteceu no Rio Grande do Sul de forma sintética? É como se uma carreta estivesse descendo ribanceira abaixo, arrastando tudo que vem pela frente, matando pessoas, destruindo coisas, entendeu? E deixando um rastro de destruição morro abaixo. E aí as pessoas ficam desorientadas. O que aconteceu? O que aconteceu? Mas a CCI anotou a placa dessa carreta. A CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, anotou a placa dessa carreta. E agora nós vamos atrás do motorista, do dono dessa carreta, que fez esse estrago no Rio Grande do Sul. Tá certo? E esse vídeo de hoje ele é muito importante, porque as pessoas estão começando a cair a ficha. Sabe, depois que a poeira baixou, poeira não, né? Depois que as águas abaixaram, né, que as pessoas deram conta, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente foi atropelado. Ainda tem muita gente que não caiu a ficha, mas já começou a acontecer. E esse vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui um discurso de um parlamentar de uma casa legislativa do Rio Grande do Sul. Esse aí despertou. E ele perguntou assim: alguém anotou a placa dessa carreta que passou por cima da gente? E aí eu digo para ele: sim, a Comissão Cidadã de Inquérito anotou a placa dessa carreta que desceu abaixo, devastando o Rio Grande do Sul. Tá certo? Isso literalmente, né? Nós estamos falando da tragédia das enchentes. Mas é muito importante que isso tenha acontecido dentro de uma casa legislativa, que seja o poder legislativo, que é o poder supremo de uma sociedade democrática. Porque ali estão os representantes do povo, ali estão aqueles que fazem a lei. São as maiores autoridades de uma democracia. Então, vamos começar com um vereador de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, falando da tribuna dessa casa legislativa, dessa Câmara Municipal, da cidade de Bento Gonçalves. Tá certo? E uma coisa que eu quero chamar a atenção também é porque aqui a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, que nasceu em Minas Gerais, né? Eu sou João Paulo Guimarães, estou presidindo essa comissão. A gente sempre traz esse discurso, né? São João del Rei, a sede é São João del Rei, é a capital brasileira da liberdade, e Minas é um estado de espírito, né? Libertas ainda que tardia, né? É o lema que fica na bandeira, naquele triângulo da bandeira de Minas Gerais, a palavra libertas. Libertas que será também. Tá certo? E o que nós temos em comum com os gaúchos é que na bandeira dos gaúchos também aparece a palavra liberdade. Então é por isso que nós aqui mineiros estamos tão sensíveis e tão afinados com essa tragédia do Rio Grande do Sul. E por isso, desses 2 meses para cá, né, desde dia 1º de maio, que nós estamos focados nessa preocupação de resolver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí parece investigação. Tá certo? Então, vamos mostrando para vocês, antes de começar, tá aí, ó. Essa é, né, o símbolo que fica no centro da bandeira do Rio Grande do Sul. Liberdade, igualdade e humanidade. Então, gente, vidas importam. Se perdemos mais de 200 pessoas, mais de 200 vidas no Rio Grande do Sul, então é uma questão de humanidade. E aí não pode passar batido. Tem que se investigar as causas dessa tragédia. E não são poucas. Vamos começar então com o vereador de Bento Gonçalves. Com vocês, Vossa Excelência, o parlamentar gaúcho.
certo? E às vezes eu fico até comovido com determinadas situações, porque eu vejo aquelas pessoas humildes lá embaixo, que perderam suas casas, e a gente não vê nem a grande imprensa, e a gente não vê, às vezes, aqueles que deveriam tomar providência, que tu nunca ouve os relatos no noticiário do rompimento da barragem. Eu vi relatos de pessoas lá que tinham a avó, eu ia numa tendinha que ela tinha a avó dela, que esteve lá, já morava lá antes de 1900, e esteve na enchente de 1941, e não chegou nem perto aquela enchente do que foi agora. E que quando essa represa foi rompida, teve ondas de 2 metros que vinham, levando tudo pela frente. Essas pessoas ali em Alcântara, que foram prejudicadas, eu acho que elas deveriam simplesmente ter um olhar diferente de todos, do governo do Estado, dos nossos deputados, até de nós vereadores, de montarmos uma comissão e ver realmente assim a questão da barragem. Porque nada é por acaso. Você sabe que quem construiu a barragem são pessoas poderosas, são pessoas que têm influência na mídia, são anunciantes, certo? São políticos que tiveram envolvidos em escândalos no passado também, que fizeram parte. A gente sabe que se vocês falar com as pessoas que são conhecedoras do meio ambiente, foram totalmente contra essa barragem aqui. Foram totalmente contra. Não estou falando dos deslizamentos, estou falando daquilo que o rio causou. Teve pessoas que morreram por esse rio e tu não vê ninguém acusar ninguém. O rompimento da barragem desceu água com muita força. Isso é relatado por pessoas da Alcântara. Então eu acho sim que essas pessoas não podem ser esquecidas, porque as pessoas lá na linha Alcântara, eu vejo assim, tem umas senhoras lá que eu, conversando com elas, chega a dar uma dó. Porque elas não têm o que fazer. Elas vão fazer o quê? Ficar berrando lá na beira da estrada, vão trancar a rodovia, coitadas, não tem o que fazer. Mas aqueles que representam, não adianta culpar A, B ou C. Nós somos culpados, todos. Querem culpar o prefeito? Culpam. Mas assim, ó, qualquer um pode tomar uma decisão de chegar e dizer o seguinte: o que podemos fazer? Pegar um advogado, tentar falar com um advogado, ver qual é a situação. Eu lembro que na época o prefeito, através da procuradoria, pediu explicações, como é que ficou a situação. Então é fácil jogar tudo nas costas do prefeito, mas nós temos um governador, nós temos um Ministério Público Federal, nós temos vários órgãos que tem que ser cobrado. Então eu acho que sim, essas pessoas ali em Alcântara merecem uma resposta para muitas coisas. Não falando o nome de pessoas, e sim com ações. Porque quando eu falo do outro, é fácil eu botar no papel, vamos indenizar cada família em 50 mil. Mas sabe que não vai ter. Sabe que não vai ter. Mas o que vamos fazer de concreto? Vamos o quê? Primeiro, pegar e ver juridicamente, falar com quem entende, trazer alguém do Estado, que seja, da Procuradoria, da onde quer que seja, para nos orientar. Porque no passado, antes de ter essas barreiras, as coisas não eram assim. Claro, muitas coisas mudaram, tu entendeu? A chuva realmente choveu bastante, mas as pessoas sabem que tivemos, depois que as barreiras, depois que foi feitas essas represas, as coisas mudaram. Mudaram, só não vê quem não quer. E tivemos um rompimento. Ninguém fala do rompimento da barreira. Nós precisamos de explicações, e aquelas pessoas que estão lá, que moram lá no interior, que muitas não querem ouvir, eles não têm acesso aos grandes meios de comunicação, aos poderosos, mas eles merecem sim uma explicação. A grande responsabilidade é da represa, sim, porque ela foi rompida. E ninguém fala sobre isso, sobre o rompimento da barreira. O que ela causou? Qual os danos que ela causou aos moradores? Se causou, eles têm direito à indenização, sim, dessas represas. Porque teve investimentos, teve imóveis, teve utensílios, teve imobilizado, que foi embora. Eu acho que tem que ser indenizado, sim. Tem que ser indenizado, sim. Esse aí é a voz do vereador. É o poder legislativo falando, gente. Então isso é muito importante. Isso é muito importante porque não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que é representante do povo. É uma autoridade. É um vereador. E ele quer investigar. Ele fala, vamos atrás de advogado, vamos atrás de um Ministério Público, vamos atrás de que for preciso, a gente precisa de orientação. Tem que investigar a barragem. Gente, se a barragem é uma empresa e essa empresa presta serviço, essa corresponsabilidade existe. Se a barragem foi um dos responsáveis
pelas inundações, né? E principalmente por mortes, né? Porque você, de uma hora para outra, você despeja uma quantidade enorme de água, porque a barragem quebrou. Quebrou por quê? Porque não foi mal administrada. Aquela coisa de regular as comportas, né? Olha, vamos esvaziar, vem chuva aí, vamos esvaziar as comportas para nivelar a pressão, né? Depois vai abrindo, vai fechando as comportas de baixo para cima para poder aumentar as reservas. Não fizeram isso, fizeram talvez o contrário. Então, se for isso, é criminoso. Tem que responsabilizar. E tem que indenizar essas pessoas que foram prejudicadas. E não é só a barragem, não. Tem que investigar também. Deixa eu ver se eu tenho aqui o próximo negócio. É muita coisa que tem que ser investigada. Por exemplo, as bombas. Essas máquinas, essas casas de máquina que fica que é para drenar as águas. Gente, o Rio Grande do Sul teve uma enchente em setembro do ano passado. E não foi pequena, foi grande. Morreram perto de 50 pessoas, oficialmente. Tá certo? E nesse intervalo entre setembro e essa enchente de maio, aconteceu uma outra. Ou seja, era para estar pensando já desde o ano passado, olha, as máquinas não funcionaram, vamos investir nessas máquinas. Vamos arrumar essas bombas. Mas não.